Bom, vamos falar então como prospectar cliente, como trazer cliente para o escritório. Afinal de contas, por melhor que você seja na arquitetura, você precisa vender. Você precisa ter cliente, né? Eu assisti em algum lugar, ouvi de alguém, nem sei, esses dias, que a melhor coisa que a gente tem para ensinar para um filho é ensinar ele a vender. Porque ele vai ter que vender em qualquer momento da vida dele. Eu vou ter que vender uma ideia para você acreditar em mim, para você estar aqui comigo, né? Eu vou ter que fazer isso o tempo inteiro, né? Te convencer de uma maneira positiva de que o que eu estou te oferecendo faz sentido para você. E hoje eu acho que a gente vem aprendendo a ser leve na venda, né? A venda, antigamente, tinha aquela coisa, ai, vendedor é chato, né? Hoje não é mais, né? Hoje é uma coisa leve, a gente vai buscar entender quem é o cliente, como fazer isso ser melhor para ele, né? Como que eu ofereço o melhor para ele, né? Então, acho que a venda entra nisso, e dentro do escritório de arquitetura não é diferente. Então, vai ter 1 milhão de escritórios de arquitetura, e o cliente... Eu tive um cliente outro dia que foi pesquisar 7 escritórios de arquitetura. Então eu falei, tá sobrando tempo, né? Foi pesquisar 7 escritórios. Normalmente a gente escuta 2, 3, né? Para você ter um comparativo. Então não acho errado isso. Acho que todo mundo tem que entender do mercado e saber como comparar. Eu acho que o mais difícil na hora da gente fazer a comparação de escritório é entender qual preço é o quê, né? Porque a gente não tem uma regra do que cada um vai entregar, quais são os entregáveis. Às vezes o cliente não tem visão disso, né? Então, a gente saber explicar para o cliente e orientar ele como ele vai fazer a comparação dos escritórios é uma coisa que eu faço com o meu cliente. Você, com outras palavras, fez uma definição do João Apolinário, da Polishop, o Shark Tank, que ele fala que um bom vendedor é um bom explicador. Pois é, nunca tinha escutado essa, mas é isso. Eu acho que a gente também tem que ensinar o cliente como fazer essa comparação corretamente, para ele não me comparar com o escritório Zezinho, que eu não quero que ele me compare com isso. Então, eu preciso entregar o meu valor para ele e fazer com que ele entenda qual é a comparação que ele vai fazer, né? Então, esse é o passo 1, assim, para a gente começar ali com o cliente, é isso. Eu falo para ele, vai pesquisar, vai entender do mercado, o meu preço não é o melhor do mercado, não mesmo. E como que você vai fazer essa comparação? Né? Essa explicação é importante mesmo. Legal. Bom, você falou do cliente, né? Como você definiu lá atrás qual é o seu cliente ideal? Como é que você faz isso? Nossa, o cliente ideal... O perfil do cliente. eu acho que assim, o cliente ideal, ó, piada, né? Aquele que paga em dia, tá brincando. O cliente ideal, eu acho que vai muito... A gente tem várias linhas de pesquisa. Eu até vou fazer mais um item, assim, que é trazer para o cenário atual, pós-pandemia, vai? Esse pós já tá muito tempo de pós, né? Mas, assim, o cliente ideal é quase o nicho que a gente quer atuar, né? Qual é o nicho? Quando eu decidi lá atrás que era comercial e corporativo, é um nicho que eu amo atuar, né? Então, o meu cliente do corporativo, ele normalmente tem um perfil. Quem eu apresento, em 80% dos casos, gostaria que não fosse assim, mas é homem, né? É poder de decisão lá em cima. Então, assim, a gente não tem um número de mulheres ainda tão forte, daqui a pouco a gente vai ter. Mas lá em decisão, então eu sei que o meu perfil de apresentação é muito mais para homem. Então eu fiz uma apresentação numa multinacional que tinha 19 diretores. Era eu na sala e 19 diretores. Homens? Homens. Então, assim, o meu posicionamento, talvez linkando com o galpão, seja um pouco bruto, porque eu converso demais e diretamente sempre com o homem. Então tem o meu posicionamento, o look do dia, então qual é a roupa que eu vou pôr para ir atender 19 diretores numa multinacional. Então, não adianta eu estar com decote, adianta, né? Tudo isso faz sentido, é a conversa da marca toda. Eu falo que hoje eu sou o galpão ambulante, né? Então, nem na quitanda eu vou se eu não estiver fazendo sentido para a marca, porque a quitanda me contratou para fazer projeto, certo? Então, assim, tudo isso, né? Então, quando eu defini lá atrás comercial e corporativo, eu decidi isso, quem era o nicho, quem era o meu cliente, que eu cheguei nesse público. E o que acontece hoje é que o residencial que entra, normalmente veio desse comercial e corporativo.
Então, o cara me contratou para a empresa, gostou do que ele viveu e falou, eu preciso fazer minha casa. Você não vem? Porque ele já confia, né? Então, ele é uma segunda compra, é o melhor cliente que você vai ter, né? Porque é mais fácil de você fazer essa venda, porque ele já sabe o seu valor, né? Ele já sabe o que ele está contratando. Então, o residencial hoje no escritório, na sua maioria, é desse cliente que tá. Tá. E aí, muitos especialistas de marketing e tudo mais falam que a gente tem que definir um nicho para a gente ser especialista e poder vender mais caro. Quando você é especialista, você tem o seu título lá em cima, né? E eu tenho lá minhas dúvidas. Então, assim, não vou discutir com a galera do marketing, mas eu acho que a gente tem que saber dançar dentre elas. Então, hoje, se chega um cliente no escritório me pedindo um residencial neoclássico, eu vou indicar para ele um outro profissional, porque eu não gosto e eu falo que a minha mão não vai ser boa para ele. Então, eu não vou chegar num desenho que faça sentido para ele. E aí, eu não vou falar não pro residencial. O residencial que eu quero, ele vai entrar. Porque ele faz sentido. Porque ele conversa com tudo isso que a gente traz, né? E quando a gente vê uma crise dentro de uma área, você tem outras vertentes. Então, se eu sou especialista só em arquitetura hospitalar, por exemplo, e essa área entra em crise, você acaba morrendo, né? Você acaba com a sua marca. Eu estava conversando com um arquiteto super renomado aqui de Sorocaba, que também vai estar em um dos podcasts aqui, do quanto alguns hoje estão sentindo que o mercado do residencial alto padrão deu uma assustada, eleição e tudo mais, que a gente não vai entrar em discussão disso, mas o movimento do mercado deu uma mudada. Então, essa galera que só fazia uma tipologia, um padrão, papapá, assustou. Então, quando a gente tem um residencial, um comercial, um corporativo, você sempre tem uma dança ali para você fazer. Se em algum momento existe uma crise dentro daquele mercado. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse nicho muito fechado, sabe? Eu acho que a gente tem que entender um pouco de tudo. Eu faço residencial, mas eu morro de amores pelo comercial e corporativo. Eu sei fazer muito bem o residencial, eu amo. Quando eu faço, é porque eu escolhi que esse cliente vai estar dentro do escritório.